Olá, meus amigos, tudo jóia? Pessoal, vamos dando continuidade então ao nosso curso de AFO, nos nossos estudos de Administração Financeira e Orçamentária. Agora a gente vai tratar de um outro assunto, tá? Vamos falar agora especificamente sobre a receita pública, tá? Uma partezinha de AFO, às vezes bastante explorada também em provas de concurso público por aí afora, tá? Então, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que se preocupar é a gente fazer uma definição do que é receita pública, né? Então, assim, num sentido bem amplo, né? Até vocês encontram, muitas vezes podem encontrar essa expressão aqui, né? Ingressos públicos, tá? No sentido amplo, então, receita seria tudo aquilo que ingressa nos cofres públicos, né? Tudo aquilo que ingressa, de modo que esses valores sirvam para que o Estado financie os gastos públicos, né? Ou seja, tudo aquilo que deve ser vertido para a sociedade, né? Em termos de serviços, em termos de equipamentos públicos. Então, tudo que entra na conta, né? Para poder financiar isso, para poder bancar esses gastos que o Estado tem, né, com a sociedade para prestar serviços. Então, tudo isso seria receita pública, tá? Ou então, ingresso público. Porém, pessoal, do ponto de vista técnico, é mais correto a gente distinguir ingresso público como sendo um gênero, tá? E aí a receita como sendo uma espécie desse gênero. Por quê? Porque no sentido mais restrito, né, restringindo um pouquinho esse sentido, a receita pública seria propriamente, pessoal, recursos, ou seja, bens e direitos, tá? Que se incorporam ao patrimônio público, mas a gente não precisa, sem gerar, né, esses ingressos, né, não geram compromisso de devolução posterior. E por que isso? Porque vocês podem imaginar, nossa, mas existe algum caso em que alguns recursos entram no Estado, no patrimônio público e devem ser devolvidos depois? Como é que funciona isso? Pessoal, lembre-se, se você já teve a oportunidade de, por exemplo, estudar a Lei 8666, você já deve saber que existem aquelas hipóteses de garantia. Lembram-se quando vocês devem ter estudado lá contratos administrativos, tal, em que para assinar, para celebrar um contrato com a administração pública, o contratado, né, o licitante, enfim, aquele que venceu a licitação e vai firmar um contrato administrativo com o Estado, dependendo do contrato, ele precisa depositar um valor, né, uma caução para a administração pública, para que a administração pública tenha uma garantia, né, sobre aquele objeto contratual que vai ser executado. Tá? Então, essa garantia, né, essa caução que o contratado deposita para poder assinar o contrato, prestar o serviço, dando tudo certo, no final da execução contratual, né, se ele não foi penalizado, se não houve nenhum motivo para a administração reter aquela multa, então aquela multa é restituída para o particular, entenderam? Então, se a natureza, né, se a relação contratual se deu de maneira tranquila, não foi necessário a administração pública fazer uso daquele recurso depositado, né, aquele depósito em caução que o contratado fez, então aquele valor é restituído para o particular. Por isso que aquilo, né, não seria uma receita pública propriamente dita, aquilo seria, né, uma receita extra-orçamentária, é um recurso de terceiros, né, que provisoriamente estão nas mãos do Estado, mas que existe esse compromisso de devolução posterior. Então, uma garantia, né, uma prestação de garantia, uma caução, por exemplo, a gente já sabe que é necessário que o Estado faça essa devolução para o particular quando ele terminar de executar o objeto do contrato, por exemplo, né, um exemplo que a gente deu de garantia contratual. Tranquilo? Então, aquilo é uma receita extra-orçamentária, não seria uma receita orçamentária propriamente dita, tá? Então, por isso que a gente está afirmando aqui, né, e frisando o fato de que receita pública propriamente dita são recursos, né, que não têm aí compromisso de devolução posterior. O Estado apenas vai usar esses recursos para financiar suas despesas em conformidade com a lei orçamentária. Não precisa se preocupar em devolver para determinados sujeitos, como no caso do depósito calção, por exemplo, tá? Então, o objetivo é financiar o gasto público para atender necessidades públicas e demandas da sociedade, tá? Então, definição de receita de maneira mais abrangente, mais genérica, seria isso, tá? A lei orçamentária anual, a gente sabe, ela estima a receita e fixa a despesa, né? Então, com relação à receita, então a gente tem uma estimativa, ou seja, uma previsão, tá? Porém, pessoal, se houver ingressos de recursos que não demandem posterior devolução, né? Mas esses recursos não estão previstos na lei orçamentária, não tem problema. Eles vão contar, sim, como receita pública, tá? Lembre-se, é algo que vai entrar no cofre público, nos cofres públicos e não gera uma contraprestação específica por parte da administração. Não há nenhum compromisso para devolver aquele recurso, tá? Então, sendo isso, né, e não importa se existe previsão orçamentária ou não, se esse recurso não tem essa característica de posterior devolução,
Então, aí a gente está diante de uma receita pública, tá? Nesse sentido, prevê o artigo 57 da Lei 4.320, não é? Prevê o seguinte: ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 3º, que são as exceções, a gente já vai tratar no próximo slide, serão classificadas como receita orçamentária, sob as rubricas próprias, todas as receitas arrecadadas, ainda que não previstas no orçamento. Então, todas as receitas arrecadadas, ainda que não previstas no orçamento, tá? Então, entrou no cofre público, né? E não tem essa necessidade de a gente fazer essa posterior devolução, né? Essa obrigação de realmente devolver aquilo para um sujeito em específico, então a gente está diante de receita pública, tá bom? Então, aí vem as exceções, né? Em que circunstâncias, né, não serão consideradas receitas públicas ou receitas orçamentárias, tá? Operação de crédito por antecipação de receita, tá? Pessoal, essa modalidade, se você tiver curiosidade, quiser aprofundar seus estudos com relação a aro, né? Dá uma olhada no artigo 38, tá? Vou marcar aqui, artigo 38 da LRF, né? Artigo 38 da LRF, você tem aí um detalhamento sobre antecipação de receita orçamentária, tá? Que nada mais é do que o próprio nome diz. O órgão público, a entidade pública, enfim, ela se vale de um banco, de uma instituição financeira. Essa instituição financeira foi previamente escolhida por um processo licitatório. Então, durante o ano, essa instituição financeira vai antecipar a receita para o órgão público e até o fim do ano, o órgão público precisa pagar a instituição financeira. Então, restituir aquele valor que foi disponibilizado para a entidade pública, tá bom? Então, a AFA é isso. Por isso que nem considera receita, porque na verdade é apenas uma antecipação, né? Porque posteriormente a gente vai ter que pagar aquilo. Então, vai ficar, as coisas ficam equilibradas, tá bom? Outro caso é emissão de papel moeda e outras entradas compensatórias no ativo e no passivo financeiro, né? Então, aí tem uma série de outras coisas que podem ser, mas para fins de prova, a gente entende como sendo mais relevante mesmo o fato da operação de crédito por aro não serem aí consideradas receitas orçamentárias ou receitas públicas, tá bom? Então essas são as exceções aí do artigo 57. Beleza? Agora sim, pessoal, um tema que cai muito em prova diz respeito à classificação da receita, tá? Primeiramente, a gente tem 3 possibilidades, até pelo manual da contabilidade aplicada ao setor público. A gente tem o famoso MCASP, né, que depois a gente fala mais disso, principalmente em contabilidade pública. Mas o MCASP, esse manual de contabilidade, ele classifica a receita de 3 maneiras mais abrangentes, né? Então a gente tem 3 possíveis aí formas de classificar a receita: pela natureza, pela fonte ou destinação dos recursos e pelo indicador de resultado primário. Para fins de prova, né, vocês me perguntam qual é o mais importante? De longe é esse daqui, pessoal. Esse daqui, a classificação da receita pela natureza, é o que mais tem importância para fins de prova de concurso, tá? E aí é sobre ele que a gente vai perder, né, sobre a natureza, que a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo, que vale a pena a gente focar a nossa conversa na natureza, né, em classificar a receita segundo sua natureza, tá bom? Vamos lá. A natureza, pessoal, de linhas gerais, ela reflete o fato gerador que gerou o ingresso aos cofres públicos. Então a gente vai olhar a motivação, né, o caráter, né, a coisa mais importante na natureza é a gente olhar para o fato gerador, para a motivação que gerou o ingresso daquele recurso público, né, nos cofres públicos. Vamos olhar o motivo que ensejou aquela receita, tá? Esse fato gerador, pessoal, para a gente identificar isso, né, existe uma padronização, né, um código numérico, que são essas sequências aqui de 7 números, tá? Desculpem, 8 números, tá? Então, categoria econômica, origem, espécie, rubrica, alínea e subalínea. A gente vai detalhando alguns deles aí nos próximos slides, tá? Tudo isso, pessoal, está previsto no anexo, tá? O anexo 3 da Lei Complementar 4.320, tá? Essa padronização numérica está lá no anexo 3 da Lei 4.320, beleza? De lá que a gente tira. A gente vai focar, pessoal, principalmente, ó, para fins de prova, a gente nota que as bancas gostam mais de comentar sobre categoria econômica e sobre origem, tá? Não vamos perder muito tempo falando das demais aqui, tá? Realmente, categoria econômica e origem, a gente vê que o pessoal nas provas de concurso focam mais suas atenções sobre esses dois, tá bom? Categoria econômica e origem, beleza? Vamos lá, um exemplo, pessoal, dessa codificação, né,
está aqui nessa tabelinha que vocês têm aí, tem um exemplo, né? O importante é você saber a posição do número. Vejam aqui, ó, a posição nesse código é importante, tá? Que aí vejam que a gente tem um total aqui de 8 números, né? Ó, vejam aqui, 2 para lá, 2 para cá, 4 números aqui, né? Então temos aqui uma sequência de 8 números. Cada um desses números representam aquele quadrinho anterior que a gente viu, tá? Então, por exemplo, o primeiro número que nós temos aqui é o número 1, então é a categoria econômica. O segundo número vai ser a origem, o terceiro número vai ser a espécie, por aí vai. Respeitando isso, neste caso que temos aqui, o código 11.12.04.20, tá? Esse código representa o quê? O imposto sobre a renda, pessoas jurídicas. Então, vejam, a natureza, né? Ou seja, o fato gerador que ensejou essa receita é um recolhimento de imposto sobre a renda de pessoas jurídicas, tá? Como é que a gente chega nisso, né? O que significam aqueles 8 números, né? Vejam lá, então o número 1 significa, isso tudo é tabelado, tá, pessoal? Lá no anexo 3 da Lei 4.320, tem uma série de portarias e de normativos da Secretaria do Tesouro Nacional, o próprio Manual de Contabilidade aplicado ao setor público também tem essas tabelas, tem essa codificação, que, né, a depender da posição do número, cada número significa alguma coisa, tá? Então, vamos lá, o primeiro número aqui é o número 1, ó, categoria econômica. Quais são as categorias econômicas? Temos receitas correntes, receitas de capital. O imposto sobre a renda trata-se de uma receita corrente, tá bom? No segundo número, temos também o número 1 também, não é? Então, aqui, ó, trata-se da origem e que se trata, né, de uma origem de receita tributária, tá? Trata-se de um imposto, portanto, uma receita tributária. A espécie, pessoal, que é o terceiro número naquela sequência de 8 números. Aqui a gente tem o número 1 e o número 1 é para impostos, tá? O quarto número se indicaria a rubrica, né? Que aqui nesse caso era 2, né? Aqui nesses 4 primeiros dígitos. Então, 2 significa imposto sobre patrimônio e a renda. A linha, aí já são 2 dígitos, é o 04 aqui. Então, 04 detalha qual é o tributo, né? Imposto sobre a renda e proveniência de qualquer natureza, o famoso imposto de renda. E aí, o finalzinho, a subalínea 20, imposto para pessoas jurídicas. Lembrando, né, que, por exemplo, se fosse 10 ao invés de 20, seria pessoas físicas, né? E aí, é só um exemplo. Então, vejam que há um detalhamento. À medida que você vai avançando nesse código, você vai esmiuçando, né? Você vai detalhando aquelas receitas. Por exemplo, receita corrente é um gênero bem grande, né? Uma categoria econômica que abrange muitas receitas. Então, de qual receita a gente está falando? Estamos falando de uma receita tributária, porque temos receitas não tributárias também, né? E dentro de receita tributária, temos impostos, taxas, contribuições. Neste caso aqui, trata-se de um imposto. Tem vários impostos, temos imposto sobre a propriedade territorial rural, temos imposto de renda, temos imposto sobre a produção industrial, IPI, né? E qual seria esse imposto? Imposto sobre patrimônio e renda. E dentro do imposto de patrimônio e renda, qual seria? Imposto sobre a renda, que é o famoso imposto de renda. E aí, pessoas jurídicas. Então veja que a natureza evidencia bem da onde, né, o que motivou, né, o que ensejou aquele recolhimento, aquela receita. Então a gente detalha bonitinho aí por essa sequência de esse código, nessa sequência de números, onde a posição de cada número indica aí, detalha, né, aquela receita propriamente dita, de onde vem, né, essa receita. Então a gente vai detalhando à medida que esses códigos, né, vão avançando para frente, né. Então aqui a gente tem um nível de detalhamento maior, indicando propriamente de onde vem esse recurso, né, o que ensejou aquela receita, tá bom? Então a natureza tem essa característica, tá? Observação importante, pessoal, a gente está, né, vivendo aí uma transição, porque o Manual de Contabilidade Pública de 2017, né, estabelece uma nova codificação, tá? Então isso que eu acabei de falar para vocês, né, essa sequência certinha, né, de 8 dígitos, na verdade permanecem sendo 8 dígitos, né, mas a gente vai ter uma nova estrutura obrigatória para estados e municípios a partir de 2018, tá? Então aí a gente vai mudar. Vejam que o comecinho permanece o mesmo, a categoria econômica e origem, né? E espécie também. Aqui que a gente vai ter alguma modificação, não temos mais as alíneas, subalíneas, né? Naquela sequência que a gente viu, né? Então aqui começa a ter uma diferenciação a partir de 2018, tá? Como eu disse para vocês já no vídeo anterior, no slide anterior, desculpem, categoria econômica e origem, normalmente é o que a gente mais vê, mais identificamos aí, que as bancas gostam de cobrar, de perguntar sobre essas duas, tá?
Como as bancas focam muito nas duas primeiras, então aí acaba que as restantes não tem assim, não pode ser que essa mudança, né, essa mudança na codificação não tenha tanto impacto para os seus estudos, tá? Porque eles gostam de focar aqui. Mas a depender da época que você vai prestar o concurso e tal, dependendo do seu edital, do nível de detalhamento que o seu edital pede, é importante que você se atente aí para essa nova estrutura, né, da codificação da natureza da receita que o Manual de Contabilidade de 2017 trouxe para a gente, tá? 7ª edição, tá? Na União, no orçamento de 2016, né, ou seja, o orçamento feito em 2016 é o orçamento de 2017. Então, o orçamento de 2017, no âmbito da União, já tem essa nova estrutura, tá? Essa codificação nova, mas para estados e municípios ainda não. A partir de 2018, na Lei Orçamentária de 2018, que é feita em 2017, é obrigatório a gente observar essa estrutura da receita. Então, só para a gente comparar, tá? Então, a gente tinha essa estrutura, categoria, origem, espécie, até aqui, né, permanece na codificação nova, né? Até aqui permanece igual. Agora, rubrica, alínea e subalínea, já teremos uma modificação, né? Vamos ver, ó, categoria, origem, espécie permanecem iguais, então tudo bem. Por isso que eu acho que, né, não tem grandes impactos para concurso essa mudança, né? Na prova objetiva de primeira fase, eu acho que nem tanto. Então, e aí aqui a gente tem uma modificação aí na codificação, tá? Mas o mais importante acabou sendo preservado nessa mudança trazida aí pelo Manual da Contabilidade Pública. Beleza? Então é isso, pessoal. Com esse vídeo, então, a gente iniciou o assunto de receitas. Vamos explorando esse assunto aí ao longo dos próximos vídeos. Beleza? Abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.